de volta aqui pra gente comentar este duelo com um final surpreendente, gente. Pra mim foi surpreendente, né? Matheus derrotou o Luca. Sério, porque todas as enquetes que eu olhei hoje à tarde, e ainda agora, antes do programa começar, todas estavam dando ali um certo empate, né? Vamos ser sinceros também. Eu não vou dizer pra vocês, nossa, que o Luca tava com larga vantagem. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas tinha uma certa vantagem pro Luca. E aí, de repente, né, o Matheus vence o duelo e vence bem, não é pouca coisa, né? O Matheus leva, assim, 54% dos votos, né? E eu vou ser sincero, eu acho que isso aí, nessa altura do campeonato, significa favoritismo. Muita gente achou que o Matheus não tinha favoritismo, que o Matheus estava se apoiando demais na Una. Eu acho que o Matheus está se deixando bem claro ali que ele é um favorito também. Não é só porque ele tá ali junto com a Una, não. Eu acho que ele tem a própria capacidade dele de se tornar o favorito. Porque, gente, assim, o cara teve 54% dos votos. Vamos dar uma olhada nos números, porque são os números que fazem a gente entender melhor para onde está indo essa movimentação. São os números que fazem a gente perceber melhor para onde a coisa está indo. E sim, gente, vai ser uma briga enorme, viu? Eu vou te contar. O negócio aí tá se aproximando da final. Eu sei que o Luca, eu acho que dificilmente ele sai na terça-feira. A gente sabe disso. Eu acho que o Luca, ele chegou numa fase do jogo que ele também é um dos favoritos desde o começo. A Ana Clara fez questão de dizer isso, que os dois são participantes bem queridos do público, então os dois dificilmente saem do programa, mas não dá pra negar que o Matheus é mais favorito que o Luca, né? Vamos ver esses números? Vamos dar uma olhadinha nos números aqui? Lá no site da Globo. O Luca teve 44,19% dos votos. No voto único, ele teve 45,96% dos votos. E no voto da torcida... Aliás, desculpa, né? Vamos ler de novo, eu li errado aqui. No voto da torcida, o Luca teve 44,19% dos votos. No voto único, ele teve 45,96% e na média ele teve 45,08%. Já o Matheus, isso aqui não tem como a gente ignorar, né? Olha aí o Matheus, ele teve 55,81% dos votos de torcida e 54,04% no voto único. Isso significa que, de uma certa forma, gente, o público do sofá comprou o Matheus, tá? Não tô dizendo que não comprou o Luca, tô dizendo que os dois são favoritos. Tô dizendo ali que os dois, de fato, se equiparam em diversos momentos, mas no momento de escolha, que o público precisar escolher entre o Luca e o Matheus, basicamente vai escolher o Matheus. Porque o Matheus se mostrou um pouquinho mais favorito do que o Luca nesse sentido. E também pudera, né? O Matheus, ele tem um negócio ali que o público gosta, que é justamente essa pose dele de menino mal, essa pose dele ali que tem essa coisa meio mal-humorada, mas ao mesmo tempo ele se arrepende, um sorriso dele é capaz de mudar tudo. Isso aí é o Matheus. E sim, a gente vai comentar sobre isso também, tá? O Matheus, ele tem essas atitudes que muita gente vê problema, eu também acho que é um problema, tá? Mas, no geral, o público também acha que isso acaba sendo uma virtude. E aí acaba ajudando ele nesses momentos. O Matheus, teve uma média de 54,92% dos votos. Ele não foi tão ruim, tá, gente? O Matheus foi bem nessa votação. Ele foi realmente muito bem, mas já sabemos aí que ele é um dos favoritos e sabemos que sim, Matheus deve ir para a final.
Luca, a gente vai ter que acompanhar agora como é que vai ficar os próximos passos dele, a gente vai ter que acompanhar para saber para onde é que a coisa vai. Eu acho que o Luca ainda vai precisar, de muita, mas muita ajuda do público para avançar nesse jogo. E sim, né, gente, eu falei que aquele plano que ele estava armando daria errado. Porque para aquilo dar certo do jeito que ele queria que desse, ele tinha que ele ter vencido o workshop e tinha que ele ter, ou alguém aliado dele, ter vencido a prova da estrela. Porque só aí ele conseguiria mudar as coisas. Agora tá meio difícil mudar, né? Mas enfim, vamos lá explicar aí algumas coisas do que aconteceu aí neste episódio. E já começou, né, basicamente mostrando aí o ensaio dos dois, a música aí dos dois, como é que foi. Isso foi ontem à noite, tá, os ensaios deles. Onde eles receberam lá o celular com a música. Eu admito pra vocês, tá, que eu não vi isso ontem à noite. Eu tava vendo a repercussão ali da chegada dos novos peões na fazenda. Normalmente também, quando eles começam a ensaiar, você também não tem muito o que ver, porque é só eles cantando ali com a voz guia, então realmente não tem muito o que ver. Então assim, não fez muita diferença. E aí mostraram os dois ali, os dois do mesmo quarto, dois aliados se enfrentando na batalha, mostrando aí um duelo de titãs, que de fato é um duelo de titãs. E o cara lá dizendo o quanto o Luca evoluiu nesse sentido, e aí o quanto os dois estavam realmente tristes por terem que disputar um contra o outro, que de fato acabou levando a essa situação, né? Mas enfim, tá ali os dois disputando um contra o outro, e sim, as batalhas que cada um venceu e os duelos que cada um venceu também contou demais para esse resultado. E aí depois Ana Clara mandou logo abrir a votação, né? E aí eu acho que também há um erro nesse sentido, mas ao mesmo tempo, quem acompanha o programa não precisa ficar esperando a Ana Clara abrir a votação para esperar, aliás, só o programa ao vivo ali, a apresentação deles, para votar. Porque você já viu a apresentação ao longo do dia. Quem assiste 24 horas já viu a apresentação deles. Porque vocês acham, inclusive, que eles mostram os ensaios na Globoplay. É para você ver essa performance deles. É para você ver como é que eles estão se saindo ali. É para você ver como é que eles estão se mostrando. Então, gente, não havia menor problema com relação a isso, tá? E aí, mostraram lá o pós-indicação do Gael. Falei ontem para vocês que o Gael acabou fazendo ali uma indicação, segundo o próprio Gael, por movimentação de jogo. Disse ele que não tinha outra justificativa a não ser essa, que ele não tinha outra forma de fazer essa movimentação a não ser botar um contra o outro. Ele tinha sim, né? Que inclusive foi isso que o Luca disse. Agora veja a cara do Luca aí, né? Achei legal essa sacada, porque eles pegam aí esse zoom na cara do Luca e na cara do Matheus. E aí depois que termina lá e ele fala, por favor, não me odeiem por fazer isso. No quarto, o Luca diz, é sempre a mesma marcação cerrada em cima de mim. Desde o primeiro dia, o Gael tá marcando em cima de mim. Desde o primeiro dia, que a verdade não é desde o primeiro dia, né? É desde aquela prova, né? Lembra aquela prova de resistência lá e tal? É desde aquele momento que o Gael de fato vive marcando o Luca. Talvez porque ele tenha enxergado que o Luca é um concorrente forte para ele. E aí ele tá marcando o cara mesmo. De qualquer forma, eu também não tiro a razão do Luca, porque o Gael, ele não tá fazendo um jogo legal com os próprios amigos dele. Porque você tá num jogo, gente, que se fosse o Big Brother, o jogo do Gael no Big Brother seria excelente. Porque é isso que se espera no Big Brother. Você tá ali protegendo seus aliados, você ali com poder, você faz ali o melhor jogo possível, você protege os seus aliados e você manda os seus adversários ali pra Berlim e acabou. Mas você tá falando de um jogo que envolve talento. Então, quanto mais você aparecer, quanto mais você se colocar,
nessa posição, melhor. Se você vai se colocar nessa posição com risco de eliminação, ou se você vai se colocar nessa posição sem o risco de eliminação, melhor ainda. Mas você precisa aparecer. E aí o que é que acontece? Ele não coloca as amigas dele para performarem. Você vê que ali Maiara e Thalia são as pessoas que menos performaram no palco. São as duas meninas lá do quarto laranja, do que restou. E junto com a Evelyn, né? Você coloca a Evelyn também. Eu acho que a Evelyn só se apresentou uma única vez na batalha. Uma única vez ali no festival. Uma única vez, gente. A essa altura, falta uma semana pro programa acabar. Na sexta-feira que vem, gente, já é final do programa. Sexta-feira que vem, pra mim é inaceitável que uma pessoa não tenha, assim, ido para várias batalhas, não tenha ido enfrentar o público várias vezes a essa altura. Então, o que o Luca reclama aí pra Nicole, pra Lady, ele tem razão. Porra, é sempre as mesmas pessoas. E ele falou, tinha outras pessoas que não foram ainda, que não enfrentaram o público. Por que o Gael não foi nessas pessoas? E ele, se tivesse... Uma coisa que o Luca poderia ter dito ali nesse momento era o seguinte: o que o Gael tá fazendo ao proteger essas pessoas, ou pelo menos pensar que ele está protegendo essas pessoas, é prejudicando elas. Porque ele não tá dando oportunidade dessas pessoas provarem que elas têm as melhores ou condições melhores de vencer uma batalha. Porque é para isso que você tem que estar ali. É para você provar que você pode. Então esse foi um dos grandes problemas aí do Gael, em tentar proteger os aliados dele. E é um jogo, gente, e jogos viram. E é uma coisa que ele vai ter que aprender na prática também. Ou seja, o que vocês podem esperar no domingo? Dependendo, obviamente, de quem vai vencer a prova do dono do palco amanhã. Vocês podem esperar aí que uma Maiara e uma Thalia, por exemplo, já caiam direto na batalha. E aí a coisa vai ser bem diferente, né? Bem diferente mesmo. Agora é capaz do próprio Lucas ser o hitmaker, porque ele já está na batalha. E aí ele sendo o hitmaker, ele vai ter um poder de indicar mais uma pessoa e ele vai puxar uma das meninas direto para a batalha, que será eliminada na terça-feira. Então, vocês veem que esse jogo que o Gael faz é um jogo equivocado. Isso funciona no BBB, mas não funciona nesse tipo de programa, onde o talento também conta. Isso aí falhou, viu? Gael falhou nessa parte. E aí ele reclama mesmo. Tinha gente que poderia ir para a batalha. Tinha gente ali que nunca indicou. E aí ele também, a própria Nicole, é outra participante desse programa que faz muito tempo que não enfrenta uma batalha. Ela enfrentou duas só até agora, gente, duas. Faltando aí uma semana para o programa acabar, Nicole enfrentou duas batalhas. Nicole vai chegar na porta da final sem ter tido um desempenho melhor avaliado, porque ela não enfrenta uma batalha. Então, assim, tinha outras opções que o Gael podia ter colocado, de fato. Então, o Luca, ele ficou bastante chateado. O Matheus também. O Matheus ficou chateadíssimo. E aí o Matheus falou, ele podia ter dado um outro argumento melhor, podia ter dito ali, em vez de movimentação de jogo, podia ter dito aí, são dois participantes fortes, e eu vou botar um contra o outro agora, porque eu quero saber qual dos dois vai ser o mais forte, qual dos dois vai ser o melhor, qual dos dois o público vai salvar primeiro e tal. Ele podia ter ido por esse caminho também, mas não. Aí o Matheus estava muito pé da vida com as desculpas que o Gael deu na hora da indicação. Ou seja, o Gael, ele se equivoca com relação a essas coisas. Enfim, gente, é um jogo, mas é um jogo que envolve talento. E aí é preciso pensar nesse detalhe. E esse é o grande diferencial do Estrela da Casa. E eu acho interessante esse programa, e talvez isso eles precisem aperfeiçoar caso a Globo venha fazer uma segunda temporada. Eu vi uma notícia hoje de que sim, vai ter uma segunda temporada, tá? E a Ana Clara deve anunciar isso na final, que vai ter uma segunda temporada. Vamos esperar a Ana Clara confirmar se vai ter ou não. Mas caso venha a ter uma segunda temporada, é interessante eles darem uma mexida aí nesse programa para justamente forçar essa questão de jogar as pessoas que estão há tempos aí sem ir
numa batalha, sem enfrentar o público, de enfrentar o público para valer. Não o público lá no palco, aquele público do palco, porque você sabe que aquele público lá na terça-feira é fake. Aquilo ali é tudo fake, aquilo não é verdade. O público verdadeiro é o público de casa, é aquele público que vota. Você tem que enfrentar este público, não aquele público fake ali. Aquele público é colocado ali justamente para animar a coisa, para dar uma falsa impressão de que tudo está maravilhoso, quando a gente sabe que não está. Por isso que é preciso enfrentar o público de casa e não aquele público que está naquele auditório ali onde fica o festival. Aquele público não é o verdadeiro, mas eles acreditam naquilo. Enfim, eles estavam muito chateados com essa situação. O Luca estava muito chateado, o Matheus estava muito chateado e tal. E depois eles levaram na brincadeira, obviamente, mas eles estavam muito chateados sim com essa situação. Não tiro a razão, mas no fundo, a gente sabe o real motivo do porquê que o Gael fez isso, né? Ele queria, de uma certa forma, colocar o Luca numa batalha e quer eliminar o Luca. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Eu acho muito difícil. E aí depois, né, em outro momento, tava lá a Una e o Matheus e a Lady. E aí ela disse que, apesar dos pesares, aquele dia tinha sido um dia muito bom. Assim, apesar dos pesares. Aí até o Matheus perguntou o que ela estava querendo dizer com isso, né? Se era pelo fato dela ter perdido a prova da estrela, porque ela perdeu, né? Foi no dia que ela perdeu. Ou se tinha a ver com alguma outra coisa, como se ela tivesse jogado uma indireta para ele. Mas ela falou que não era só por causa da prova, mas por causa do que tinha acontecido no dia anterior, na verdade, né? O que foi que aconteceu no dia anterior? A Katy Perry. Então ela estava se referindo mais a Katy Perry do que ao que realmente havia acontecido naquela quinta-feira. Por causa disso, né, ficou aquele climão no ar entre o Matheus e a Lady. Porque a Lady, ela insinuou a má educação do Matheus. Vocês sabem que o Matheus, ele é de fato rabugento, ele é chato. E aí a Lady insinuou que o Matheus estava passando mesmo por essa situação complicada ali da batalha e tal, mas que ia ficar tudo bem, mas ainda assim ele estava com a cabeça... Ela não falou com essas palavras exatamente, tá? Mas ela deu a entender que ele estava meio atormentado por causa de estar no festival. E aí ele disse que ele não gosta de pessoas que coloquem sentimentos para ele, palavras para ele e tal. Ele tava meio assim. E aí a Lady ficou assim, mas pelo nível de amizade, pelo nível que a gente tem aqui de compartilhamento, eu acredito que eu poderia falar essas coisas para você. Do tanto que eu acho que você tá passando agora por esse momento. Esse nível, eu podia falar para você sem menor problema. E aí o Matheus disse, mas eu não gosto quando você fala de sentimentos, assim, dessas situações que eu tô vivendo, eu não gosto disso. E aí a Lady ficou bastante chateada, viu? Porque o Matheus foi muito grosso com ela. E eu acho que esse é um dos principais problemas do Matheus. Ele é muito mal educado às vezes. Talvez, gente, assim, eu não posso julgar aquilo que eu não sei. Eu não conheço o Matheus fora do programa, eu conheço o Matheus do programa. Conheço o Matheus que eu tô vendo, que eu tô enxergando aí todo dia. Ele é, assim, meio instável emocionalmente. Isso aí eu já percebi também. Tem dias, por exemplo, que você vê o Matheus que ele tá uma flor. Ele é, assim, tipo, o melhor rapaz do mundo. Ele quer te agradar de todas as maneiras. Aí ele faz coisas pra te agradar e tal. É uma flor. O Matheus é uma flor. Tem dias que ele te dá cada patada que, assim, é muita instabilidade. Eu acredito que talvez o Matheus seja aquela coisa meio bipolar. Não posso dar um diagnóstico, eu não sou médico. Não sou psiquiatra, não sou psicólogo. Não posso fazer diagnósticos, mas talvez o Matheus tenha uma coisa assim. Talvez ele seja um bipolar mesmo. Talvez ele tenha essa coisa aí. E ele precise ver mesmo isso, porque ele é muito instável com relação a isso.
Uma hora ele tá bem, outra hora ele não está. Uma hora ele tá assim, uma flor, assim, trata bem as pessoas maravilhosamente bem. Outra hora é uma patada que ele dá e tal. Uma hora ele tá bem legal de humor, tá sorrindo, tá feliz. Outra hora ele tá triste, com a alma atormentada. Eu acho que um dos grandes problemas do Mateus é esse. Não que ele seja uma má pessoa por causa disso, mas talvez ele precise tratar um pouquinho disso aí também, aprender a controlar e tal. Mas de fato, a Lady ficou bastante chateada. Tanto que ela falou, os seus sentimentos contam, mas os meus também contam. Os seus sentimentos não são menores que os meus. Os seus sentimentos também têm o mesmo valor que os meus sentimentos. Então ela ficou muito chateada com o Mateus. E aí depois ela saiu ali da cozinha, né? Você vê. E aí ela chora ali com a Nicole. E ela diz assim que é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo padrão. Que o Mateus ele sempre se comporta do mesmo jeito quando ele passa por essas situações. E aí a Nicole disse assim pra Lady que ela tem muito carinho pelo Mateus, que ela tem muito carinho pelo que eles viveram juntos no programa, pelo que eles construíram juntos ali, mas que ela observa que às vezes o Mateus passa do ponto. Então, esse tipo de comportamento do Mateus é algo extremamente preocupante, inclusive. Tanto que eles perguntaram depois para a Una como é que estava a relação dela com o Mateus, e ela falou que estava tudo bem, que ele estava tratando ela muito bem, maravilhosamente bem, inclusive, e tal. E aí, eles até falaram assim, né, a Nicole falou assim, e a Lady também falou que, às vezes, quando a gente está apaixonado, a gente tende a relevar o erro dos nossos... os erros dos nossos parceiros, a gente tende a não prestar atenção neles, a gente tende a romantizar demais as coisas e tal. E aí a gente tende a viver passando pano para essas atitudes. Mas a Una disse que não é o caso dela, que ela não está passando pano para essas atitudes. A Lady disse que algumas atitudes que o Mateus tem ativa gatilhos nela. Já o Mateus, o Luca, que estava ali, ele disse que talvez seja porque o Mateus não saiba necessariamente lidar com essas situações. Não sei, né, aonde foi mais ou menos o que o Luca quis dizer, mas ele falou, sim, que deu a entender que o Mateus, apesar da idade, talvez seja muito imaturo para lidar com esses sentimentos. A Evelyn também falou que não pode normalizar essa questão da grosseria, não pode normalizar esse comportamento grosseiro do Mateus. E aí a Una, às vezes eu percebo que ela meio que também passa pano para essas atitudes do Mateus. Eu acho que ela passa um paninho sim nessas atitudes, ela passa um certo pano porque ela tá apaixonada, ela gosta dele. Então ela acaba assim não enxergando algumas atitudes do Mateus pelo excesso que tem. Mas ela disse que tá vendo sim, que o Mateus tem horas que ele é muito, mas muito instável. E aí hoje de manhã, ela perguntou pro Mateus se estava tudo bem com ele, se ele tava passando por alguma dificuldade ali e tal. E aí ele falou que tava tudo bem, que ele não tava passando por dificuldades e tal. Só tava mesmo ali estressado pelo que tava acontecendo. Tava estressado porque ele tinha sido indicado para a batalha e que isso era um momento tenso para ele e tal, mas que ele tava bem, que não tava passando mesmo por problemas e tal. Mas enfim, vocês sabem, o Mateus ele é de fato um pouquinho instável. E fico aqui, gente, até uma recomendação, né, para quem gosta do Mateus e tal. É melhor, depois que ele sair desse programa, ele fazer uma terapia. Eu acho que é interessante ele fazer uma terapia para aprender a lidar e a controlar esses impulsos, porque o impulso desse, às vezes, pode botar toda uma carreira que ele está construindo agora a perder. Porque aí ele pode ser, as pessoas podem enxergá-lo de uma maneira positiva, de um rapaz ali oprimido pelos sentimentos e tal, a um rapaz que basicamente é uma pessoa que não tem controle e autocontrole sobre os próprios impulsos. Isso aí pode ser ruim para ele, inclusive. Mas a Una, assim, né, foi com todo o jeitinho lá e ele disse que não, que estava tudo bem.
Aí também, hoje de manhã, colocaram o trecho da Katy Perry dizendo que a música dela ia ser lançada no programa. E de fato, a música dela tocou hoje de manhã no programa para eles acordarem. Todos dançaram a música da Katy Perry e tal. Basicamente foi isso aí. Aí depois colocaram aí o Caminho das Estrelas do Luca e do Matheus, falando da evolução musical, o Luca falando aí, comparando como foi que ele entrou no programa no primeiro dia até agora. Disse ele que a evolução dele é muito aparente já, que ele, no primeiro dia que ele entrou, ele era diferente do que ele é hoje, que hoje ele tá mais maduro, que ele aprendeu muita coisa, que o programa ensinou para ele muita coisa, e que ele agora viu o quanto isso é importante para ele e tal. E aí até mostrou um trecho lá do ensaio, onde o coach falou que ele também tem um bom preparo já de voz para estar num palco. Ele precisa aperfeiçoar algumas coisas, mas que ele tá assim já preparado para lidar com isso. E aí a mesma coisa o Matheus, que o Matheus, quando chegou no programa, era mais tímido, tinha mais medo de enfrentar o público, e agora não, ele já tá assim mais solto, já aprendeu a se soltar, a ser um pouquinho mais extrovertido, já se soltou um pouquinho mais ali na batalha, enfim, que o Matheus de uma certa forma já estava mais evoluído. E aí, a Ana Clara apareceu ao vivo para eles, disse ali que o duelo seria hoje num lugar diferente e mandou todos eles irem lá para fora. O duelo aconteceu aonde aconteceu o show da Pitty pouco tempo depois. Mandou logo o Luca e o Matheus subirem lá no palco. E aí, quando subiu no palco, o Luca cantou logo a música dele, né? O Luca parecia realmente muito bem nessa música, muito seguro. Ele estava muito bem mesmo. Eu achei que o Luca estava realmente muito bem com relação à segurança da música. Ele cantou Seu Astral. Acho que eu só não lembro qual foi a dupla, tá? Do cover que ele estava fazendo. Mas ele estava muito bem, eu gostei da apresentação dele. Ele estava realmente muito bem. Ele performou muito bem e tal, ele foi muito cênico, como ele sempre é, a voz dele bem projetada e tal, ele estava bem. Eu acho que o que desclassificou ele nesse duelo não foi a música. Eu acho que foi o Matheus mesmo, porque o Matheus acabou se tornando o favorito do público. E aí você percebe que até o próprio Matheus também estava curtindo. O Luca estava bem. Tá? Eu gostei da apresentação dele, como eu também gostei da apresentação do Matheus. Tecnicamente, os dois, para mim, estavam muito parecidos, no mesmo nível. Eles estavam realmente muito bem. O Matheus cantou Raul Seixas, só que ele foi muito cênico também na apresentação dele. E aí uma coisa que no VT dele deixou bastante claro que ele aprendeu a fazer ao longo desta temporada, que foi o quê? Aprender a usar outros recursos que o corpo dele tem, que o mundo ao redor dele tem, para evidenciar o que ele está cantando. E ele fez isso. Você percebe que ele usou muito as mesmas coisas que o Luca usou, projeta o corpo para frente, vai, anima o público e tal. Ele fez do mesmo jeitinho ali que o Luca fez. Então assim, isso deu bastante certo para ele também, e animou bastante o público. Você percebe que ele vai no mesmo sentido ali, e ele coloca mesmo as pessoas pra cima, anima, joga. O cara é bom, não dá pra negar. Eu achei que os dois estão no mesmo nível, e achei que uma final com os dois vai ser uma final forte, viu? Porque os dois são muito bons. Os dois vão se dar bem aqui fora, independente de quem ganhe esse programa, os dois vão se dar muito bem. Tá? Vai ter muito produtor procurando os dois aí, vai ter muito produtor procurando aí fazer trabalhos com eles, porque eles são bons mesmo nessa coisa de fazer cena, de fazer show, de projetar corpo e tal. Eles são bons. O Matheus estava realmente bom. Fora que o Matheus, não dá pra ser legal, ele é bonito fisicamente, e ele sabe, ele aprendeu agora que ele pode usar o corpo dele, usar a beleza que ele tem no corpo para chamar a atenção, e descobriu que ele pode fazer isso. Porque você percebe que nos primeiros dias ele era todo tímido, camisa toda fechada, tinha medo de usar isso a favor. Hoje não, você percebe que ele tá com a camisa aberta, mostrando o peito, o peitoral dele.
Isso faz uma diferença muito grande, tá? Na percepção do público. Ele descobriu que hoje era possível fazer isso sem perder aí a elegância, digamos assim. E aí na hora do resultado, aqui todo mundo ficou chocado, né? Ana Clara foi direta e reta, não perguntou pro Gael qual dos dois ele preferia que voltasse e tal. Quando ela entrou ali, deu logo o resultado dos dois. Você percebe ali que no fim das contas, né? Olha só quem foi que venceu. Matheus. Matheus com 54,98%, 92% dos votos. Surpreendente, né? Para quem achava que seria o Luca, eu sempre pensei que seria o Luca que venceria essa. Seria a quarta batalha dele, seria o quarto duelo dele a ser vencido. A Una deu um beijo no Matheus, você percebe que o Matheus, ele realmente aprendeu a usar essas coisas que parecem simples, mas não são. Isso aí faz parte, gente, de toda uma cena. Ele aprendeu que isso pode sim ser usado a favor da música. Isso pode ser usado a favor de uma cena como uma música. Isso pode ser usado para favorecer a si mesmo. Ele aprendeu a fazer marketing. O nome disso é marketing. Ele aprendeu a fazer isso. E ele se deu bem com isso. Então venceu o Luca no duelo. Com isso, gente, eu acho que não resta nenhuma dúvida. O Matheus é o favorito do Estrela da Casa até agora. 54,92%, faltando uma semana para o programa acabar. E basicamente, né, na antepenúltima batalha da temporada, ele escapou por uma quantidade significativa de votos. Isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que o cara realmente é bom. E aí depois ele foi lá, abraçou o Luca, disse que foi uma honra cantar com o Luca, foi uma honra estar ali do lado dele e tal, deu um beijo nele. E os dois vão acabar se reencontrando agora de novo na batalha, enfim. O Luca caiu na batalha final. Pro Luca vai ser bom cair na batalha final, gente, porque ele precisa também passar por isso. Fazia umas semanas que ele estava fora da batalha final. Agora ele precisa cair de novo na batalha final, ele precisa enfrentar o público agora. E num momento decisivo, inclusive, porque ele vai para a final. É o momento de ir para a final. Então ele precisa dessa chancela do público também, dizendo para ele que ele tá para ir para a final. Ele realmente precisa disso. Aí a Ana Clara disse assim que o Luca estava muito bem, que o Luca fez uma apresentação muito boa e que na terça-feira ele também vai fazer uma apresentação muito boa, que na terça-feira ele também vai se apresentar do mesmo jeito que ele se apresentou hoje, que vai estar tudo bem para ele. Eu também acredito, tá? Não é questão de achar que os outros não tenham mérito, mas eu acredito que na terça-feira o Luca vai voltar e vai voltar com mais força ainda. Porque agora parte da torcida do Matheus vai salvar o Luca. Justamente dependendo aí de como é que vai ser a configuração do jogo para tombar o Gael. Tombar o Gael é justamente eliminar os aliados dele. E aí a gente vai ver como é que esse jogo vai andar. Porque ainda falta definir aí algumas coisas, né? Vocês já perceberam aí. Enfim, aí depois ela liberou o show aí da Pitty, rolou o show da Pitty e concluímos aí esse episódio de hoje do Estrela da Casa. Semana que vem, gente, já é assim a última semana. Não tem mais assim coisas para rolar, não tem mais coisas aí para acontecer. O que vai acontecer amanhã, no sábado? A prova Dono do Palco, né? Essa prova talvez seja uma das mais importantes, inclusive, porque quem vencer vai escapar dessa antepenúltima batalha, vai poder indicar mais uma pessoa para a batalha e ainda vai poder se apresentar no festival. Que também é um dos últimos, né? Lembrando que é um dos últimos festivais. Porque conforme for, pelo que eu tô entendendo aí, depois dessa eliminação dupla, vão sobrar 7 pessoas. Provavelmente não vai mais ter aquele festival todo com pessoas imunizadas ali cantando de boa. Eu acho que já vai estar ali todo mundo de uma certa forma caindo
direto na batalha sem nenhum tipo de imunidade ou alguma coisa do tipo. A gente vai descobrir isso melhor a partir de terça-feira, porque a Ana Clara vai ter que falar como é que vai ficar o programa na terça-feira em diante. Eu acredito que na quarta-feira, quem ficar dos 7 que vão ficar ali, eles vão lançar o último single. Porque afinal eles precisam completar o álbum ali com 8 músicas. Então eles vão lançar o último single deles. E muita gente ali vai ter sorte de chegar nessa última semana e conseguir lançar o 8º single, o último. Porque muita gente queria ter tido essa oportunidade de chegar até a última semana, mesmo que não vença. Só para lançar a última música que gravou, para essa música não ser descartada, como algumas das músicas foram de quem saiu nos primeiros dias. Quem saiu nos primeiros dias, aquelas músicas foram completamente descartadas, né? Ninguém mais vai ouvir aquelas músicas. Mas quem ficou até a última semana, mesmo que seja eliminado agora, essas músicas não vão ser descartadas. Vai estar disponível. E essas pessoas vão poder usar essas músicas para se vender depois. Então, para elas foi um bom negócio, inclusive, ficar até o final. Para elas foi um bom negócio ir até a última semana. Mas até aqui, conseguiram escapar. A partir daqui não vai ter mais como escapar disso, né? Vão ter que enfrentar a batalha, vai ter que enfrentar o público, vai ter que passar por toda essa dificuldade, sim. Do mesmo jeito que a gente já sabe que todos que participam do BBB passam nos últimos dias. Mas enfim, gente, a gente vai ter que acompanhar para saber. Amanhã vai ter essa prova, a gente vai ter o resultado, e aí a gente conta para vocês. E aí a gente vai saber mais ou menos como a coisa se define, tá? E muita coisa vai se definir a partir daqui, certo? Ó, daqui a pouco tem um vídeo da Fazenda aí, comentando algumas coisas que não saiu nesse resumo aí das 24 horas. Porque, de fato, o resumo que a Record fez já englobou tanta coisa que eu já falei pra vocês aqui, inclusive coisas que eu já falei há 2 dias atrás. Então, tipo, a Record tá atrasada há 2 dias. Mas tem algumas coisas ali que eles falaram que eu não cheguei a comentar com vocês. A gente vai comentar esses pequenos detalhes aí. E vamos fazer um balanço dessa primeira semana da Fazenda, né? Esses 5 dias caóticos que mexeram com toda a estrutura da Fazenda. Mas isso aí no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.